Great, well, good afternoon, and Boa tarde. É um verdadeiro prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Nairi Woods. Eu sou a reitora da Escola de Governo de Blavatnik da Universidade de Oxford. Agora à tarde, com esse painel fantástico, conversaremos sobre o seguinte assunto. Falaremos sobre um novo acordo sobre a globalização. Esse é o nosso objetivo. Mas antes de começarmos a abordar esse tema, eu tenho uma pergunta a vocês. São inclusive duas perguntas. Quero que vocês levantem a mão para responder a elas, ok? Vamos lá, vocês conseguem, né? Muito bem, já testamos e a tecnologia funciona. Minha primeira pergunta é, levante a mão quem acredita que as exportações do seu país passarão por mais barreiras de comércio nos próximos 5 anos. Nossa, é claramente a maioria do ambiente. Levante a mão agora quantos de vocês vivem em um país no qual atualmente existe um movimento cada vez maior contra o estabelecimento político ou contra a globalização, também chamado de populismo. Quem está num país desses? Levante a mão. Mais ou menos a metade. Muito obrigada pela participação de vocês. Tenho mais uma pergunta. Quantos aqui acham que nós precisamos de um novo acordo sobre a globalização ou uma nova oferta de globalização? Alguns concordam comigo, outros não. Falaremos um pouquinho mais sobre isso até o final. Vejamos se conseguimos convencê-los. Quero então abordar diretamente essa questão. Vou perguntar ao Brian Gallagher, CEO da United Way, uma grande conglomerado de empresas de caridade nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Me conte, Brian, você acha que nós precisamos de um novo acordo? Você vê pessoas que precisam de ajuda no mundo inteiro? Eu imagino que sim. Você já trabalha com isso há bastante tempo. A vida dessas pessoas mais carentes está ficando melhor ou pior? O que o senhor acha? Bom, em resposta à sua pergunta, nós somos um produto da industrialização nos Estados Unidos. Nós começamos a existir porque as pessoas foram das comunidades rurais às comunidades urbanas em busca de um trabalho na manufatura. Não existia bem-estar social, não existia segurança, não existia ONG, só uma pessoa ajudando a outra. Nós surgimos por causa dessa revolução econômica. E agora estamos passando por outra revolução econômica. Pelo que eu vi na história e na minha experiência, a Revolução Industrial levou 50, 60 anos do seu início ao seu fim. Ela criou também várias transformações sociais. Quando muita gente passa de uma parte do mundo ou de uma parte de um país para outro, claro que isso causa problemas sociais. E levou, sei lá, uns 20 anos para o país criar um sistema de bem-estar social, um treinamento profissional, programas de emprego e por aí vai. Por exemplo, tivemos várias barreiras, várias pessoas, Rockefeller, McGillen, e essas pessoas hoje em dia são uns dos principais filântropos dos Estados Unidos. Essa redistribuição aconteceu de várias formas. No entanto, agora, com a revolução econômica atual, isso acontecerá em pouco tempo. Eu acho que essa transformação levará 50, 60 anos para se desenvolver. Há também bastante contraste entre os locais. Nos Estados Unidos, as pessoas que trabalham na manufatura sentem que ficaram para trás. Conforme as indústrias de manufatura ficam globais, isso acontece. Por exemplo, eu cresci em um país com muita produção de aço. E nós tínhamos muitas siderúrgicas na cidade em que eu cresci. Agora nós temos apenas 2.000 operários naquela cidade para essa área de atuação. O meu pai veio da Irlanda, tinha feito só até a 8ª série e sempre participou dos sindicatos. Eu fui o primeiro da minha família a ir à universidade e muitos da minha família foram direto para as siderúrgicas. Eles tinham um bom emprego, eles tinham benefícios. E agora, 30, 35 anos depois, eles já nem têm emprego. Além disso, eles não têm qualificação para a economia atual. Ou seja, esse pessoal sente que foi deixado para trás. É por isso que nós temos esse tipo de movimento nos Estados Unidos. Outra movimentação muito diferente acontece na China.
Porque agora as pessoas estão indo das áreas rurais para as áreas urbanas da China em busca de empregos. E há 61 milhões de crianças que foram excluídas nas comunidades rurais sem nenhuma infraestrutura. Não tem ONG, não tem sistema de bem-estar social e por aí vai. E mais ou menos metade desse número está sozinha. O governo agora está começando a lidar com isso porque eles têm medo de algum tipo de problema social, porque essas crianças vão acabar crescendo e tendo um impacto na sociedade. As famílias de migração em Beijing, Dangjiang e em outros locais, por exemplo, estão trazendo milhões de jovens e trabalhando com milhões de jovens que não têm escola, que não têm nenhum sistema de apoio e que foram excluídos mesmo. Na China, com o governo chinês, as empresas se referem a essas crianças dessa forma, falando da iniciativa das crianças excluídas. Então, depende disso, de qual revolução econômica estamos falando. Muito obrigada. Então, sim, há muitas pessoas excluídas e podemos voltar à ideia de se devemos ter um novo acordo global ou não. Muito bem, gostaria agora de conversar com Roberto Azevedo. Roberto, você trabalhou a sua vida inteira no serviço público do Brasil e aí você passou a ser o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Antes de chegar ao problema, eu preciso perguntar uma coisa para você. Você agora é o chefe da Organização Mundial de Comércio e está passando por uma época muito difícil. As tarifas do aço fazem você ter vontade de bater a cabeça contra a parede? Ou você só fala, bom, faz parte? Um pouquinho dos dois. Eu acho que é um risco para todo mundo. É um risco, inclusive, muito sério. A minha organização foi construída e idealizada justamente para lidar com esse tipo de problema e para evitar o tipo de situação em que a gente poderia chegar se a organização não existisse. Essa é uma oportunidade que o sistema tem de mostrar como ele é necessário e importante e de que ele dá conta. Eu acho que nós estamos encarando o desafio com a abordagem certa. Alguém te avisa que uma coisa dessas vai acontecer? Quem liga para você? Ou você acaba percebendo que os países estão preocupados com o efeito e que isso acabou acontecendo? Não, nós estamos em constante comunicação. Eu sou consultado com frequência com relação, inclusive, à minha opinião pessoal de como resolver as coisas. Eles me perguntam qual seria a melhor abordagem nesse caso. Será que um confronto é a melhor abordagem? Será que uma conversa? Nós temos uma conversa informal de vários aspectos. Eu acho que esse tipo de interação é muito útil. Pelo menos assim eu consigo entender e compreender um pouco melhor quais são as opções que nós temos e o que nós podemos fazer. Além disso, às vezes eu consigo oferecer alternativas, o que gera uma conversa muito produtiva. Nesse tipo de momento em que nós temos muita incerteza, isso é muito útil. Muito bem. Com relação à globalização, qual você diria que é o principal problema que deve ser resolvido? Bom, eu concordo com o que o Brian acabou de dizer. Eu me concentraria um pouco na transformação ou reestruturação do mercado trabalhista. Muito do que nós vemos nesses países em termos políticos, por exemplo, o populismo, acaba sendo uma consequência de formas completamente diferentes de encontrar um emprego e de garantir a sua empregabilidade. Isso começará a mudar com cada vez mais rapidez. Só para vocês terem uma ideia, algumas pesquisas indicam que hoje em dia as crianças que entram no ensino fundamental resultam em 2/3 de adultos que vão trabalhar em empregos que já não existem. É fantástico pensar nesse tipo de número. Como que a gente se prepara para esse tipo de mundo? Porque as mudanças são muito rápidas. Como garantir que uma pessoa que perdeu o emprego em uma siderúrgica ou em uma fábrica tenha a possibilidade de ser contratado para outro emprego? Porque, na verdade, a economia cria mais empregos do que nunca. No entanto, aquela pessoa que perde o emprego em uma siderurgia não necessariamente terá empregabilidade para outro cargo. Ela precisará de outras habilidades e de outros conhecimentos. E essa mudança acontecerá muito rápido.
Se não me engano, Brian mencionou o fato de que hoje em dia nós temos, por exemplo, pessoas indo para todos os cantos, importações e por aí vai. Isso muda as condições do trabalho. Por causa disso, hoje em dia, vemos que 80% dos empregos que são perdidos por causa de novas tecnologias. Não é por causa dos imigrantes ou por causa de outros motivos. A questão é realmente a automação e uma forma mais produtiva de produzir. Nós podemos compreender isso e se preparar ou não, porque a tendência não vai mudar, ela não vai parar e ela não será revertida. Essa tendência continuará acontecendo e ficando cada vez mais rápida. Há várias formas de lidar com isso. Claro que nós temos várias perguntas e respostas que podem ser feitas. No entanto, claramente, nós podemos ter uma abordagem mais horizontal no sistema educacional, por exemplo. Podemos, inclusive, fazer uma requalificação da força de trabalho. Inclusive, a previdência pode mudar. Eu achei essa história muito interessante. Manter um emprego e segurar os empregos com medidas protecionistas, em geral, custa 10 vezes o salário daquele emprego que está sendo protegido. Ou seja, para a economia é muito mais barato requalificar as pessoas, se adaptar às novas tecnologias e aceitar essas mudanças. Esse é o maior desafio que nós temos à nossa frente. Na minha opinião, os governos têm que tomar uma atitude o quanto antes. Ótimo, muito obrigada. Pelo que eu percebi, para você é uma questão etária, uma questão de geração. O senhor acha que nós devemos nos preocupar apenas com as pessoas que não cresceram nessa economia digital? Não, eu acho que a próxima geração sofrerá ainda mais com isso. Porque o emprego da próxima geração ou da geração atual mudará cada vez mais rápido. No momento em que você pensar, poxa, estou aqui estável nesse emprego, esse emprego desaparecerá. Pensem só na questão da inteligência artificial. De certa forma, já temos inteligência artificial, mas quando ela for realmente eficiente, que trabalhos ainda serão realizados pelo ser humano? Que trabalho que nunca será substituído pela máquina? Isso é uma questão importante que será uma ameaça para a próxima geração. Ótimo, obrigada. Gostaria agora de passar ao Michael Gregoire, CEO da CA Technologies, que trabalha muito no setor de TI. Michael, o Roberto mencionou essa mudança no emprego e no mercado de trabalho. No entanto, o problema não é só uma troca de empregos, não é só o emprego. Conforme já foi falado hoje, nós também estamos observando uma questão de uma receita cada vez menor. Os 50% mais carentes ganham cada vez menos. E isso, aos pouquinhos, vai aumentando a desigualdade em várias partes do mundo. O senhor acha que isso é sustentável? Ou devia ser uma preocupação? Será que atingiremos um ponto de equilíbrio? Bom, vou contar uma história bem rápida sobre o seu país natal. Na virada do século, havia uma lei da bandeira vermelha. Essa lei foi criada quando os automóveis estavam sendo levados a Londres. E quando alguém estava andando de carro, a pessoa precisava usar uma bandeira vermelha. O objetivo disso era desacelerar a produção de carros e a produção de inovação. Isso durou mais ou menos 2 semanas. Por que eu disse isso? Porque esse tsunami de tecnologia que está avançando cada vez mais rápido não será impedido. E já que isso não será impedido, e já que nós temos sim uma disparidade salarial, por exemplo, entre pessoas que trabalham na TI ou em um trabalho mais operário, nós temos aqui simplesmente o capitalismo. Quando alguém tem uma habilidade restrita, única e necessária, o mercado compensará essa habilidade muito mais do que uma capacidade de commodity, ou uma capacidade menos interessante. O capitalismo faz parte disso, e ele tem um pouco de culpa pelo que estamos passando agora. Temos que aceitar a situação para conseguir transformá-la. Pensando em um novo esquema de globalização, uma forma de fazer isso é exigir responsabilização das empresas de tecnologia sem desacelerar a evolução tecnológica.
propõe uma coisa incluindo. Uma coisa muito frustrante nessas empresas é o conceito de localização dos dados. Todo governo tem a sua própria noção de onde os dados devem ser colocados, de quais são as legislações. E eles acham que as empresas de tecnologia têm que respeitar a nação e as leis soberanas. E no final das contas, ninguém concorda. Seria ótimo ter mais clareza sobre isso, porque nós teríamos mais dólares disponíveis para a inovação e conseguiríamos promover novos sistemas e tecnologias. E eu digo a vocês o que a sociedade deve esperar de nós. Nós temos todo o conteúdo de treinamento e de capacitação para as habilidades que precisamos ter hoje e daqui a um tempo. Além disso, estamos em um ecossistema em que estamos construindo esse tipo de capacitação para sempre. Quando a IA chegar, ou quando novos sistemas forem usados, quando tivermos uma computação sem servidor, quando passarmos a um verdadeiro aprendizado de máquina, quando passarmos a um verdadeiro sistema cognitivo, nesse momento nós teremos a capacidade de qualificar a população. Então, por que não ter parcerias público-privadas de forma global? Por que não possibilitar que nós ofereçamos essa capacitação para todos, para que as pessoas que queiram ser parte da nova economia tenham a oportunidade de fazer isso? Eu acho que esse é um bom começo. Isso nos faz pensar um pouquinho mais na habilidade que nós temos que ter e no currículo que estamos ensinando nas escolas. Um jovem repórter aqui do Brasil me perguntou o seguinte: olha, a gente sente que nunca vai alcançar vocês. E eu falei, não tente alcançar outros países, tente superar outros países. O currículo que está ensinado em muitos países, está sendo ensinado, existe há 30, 40, 50 anos. Isso pode ser mudado. Por que não mudar a forma como o sistema educacional funcionará no Brasil daqui a 5 anos? O Brasil é um país incrível, com uma ótima alfabetização digital. É importante para a América Latina também. Pessoas maduras e mais jovens sabem usar celulares. Mesmo crianças sabem usar iPads. Pensem só no sistema educacional para essas pessoas que já têm a habilidade de usar um iPad. É frustrante. Não adianta ensinar o que meu pai aprendeu, o que eu aprendi. Sejam mais ousados. Com certeza. Isso tem a ver com a questão de habilidades, capacidades, mas pensando no capitalismo, mas várias pessoas, inclusive o CEO, CEOs que dizem que nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que duplicar as nossas isenções fiscais, ou que nós temos que tributar os robôs, não sei. Tem a McKinsey que diz que, na verdade, que o capitalismo, estamos num momento de desequilíbrio. Então, pensando no longo prazo, como que nós podemos garantir que todo mundo vai se aderir a esse capitalismo? Na realidade, o BlackRock tem várias das nossas ações, mas, para dizer a verdade, faz 15 anos que nós fazemos isso. Então, cuidando da comunidade onde nós operamos e cuidando dos funcionários é um bom negócio. Ao ponto de que você consegue fazer isso mais, não só... Isso não vai ser uma desvantagem para os acionistas, vai ser uma coisa positiva para o longo prazo. E eu acho que o e-mail do Larry, em que ele diz que todas as empresas abertas é adequado, mas eu disse, nós já fazemos isso. Mas todas as empresas já estão fazendo isso. Eu acho que se você quiser estar pronto para o longo prazo, nós já estamos faz 40 anos e vamos estar aqui por mais tempo. Então, se nós não cuidamos das comunidades, dos fundos empregados que nós temos na empresa, eu acho que nós não vamos conseguir sobreviver. Você vai estar numa desvantagem competitiva. Eu quero falar uma coisa sobre isso. Então, nós temos 5 bilhões de dólares por ano e 95% vai do setor privado. Eu tenho que dizer a verdade. Eu sou um capitalista. Eu sou guiado pelo mercado, eu sou um líder de uma ONG, mas eu sou guiado pelo mercado. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Antes de ter haver qualquer tipo dessas medidas, todos os líderes entendiam
que os clientes e os empregados vinham da comunidade onde eles atuavam. Então, a globalização fez com que isso mudasse, porque antes era uma coisa economia nacional e agora é economia internacional, global. Ou seja, os direitos de dados, nós podemos fazer isso também em relação aos direitos trabalhistas, em educação, em tudo. Ou seja, o governo está atrás, está atrasado, mas é muito melhor para uma pessoa, para a família ter um emprego bem pago do que ter que depender das ajudas do governo. Então é muito melhor você ter o melhor trabalho. Porém, o nosso sistema educacional está pronto para a economia do passado. Então, para as economias desenvolvidas no mundo, a inércia que nós temos no sistema de educação, de formação, etc., são tão grandes que... Então, tudo bem. Por que nós não podemos pegar essa formação que nós temos, essa capacitação que nós temos? Porque nós temos que, na realidade, que mudar as instituições educacionais que nós temos, porque eles não vão estar preparando a força de trabalho do futuro. Vamos passar ao público agora, para a plateia. Depois eu passo para o ministro de Relações Interiores. Mas quantos de vocês aqui pensam que as habilidades e a formação poderiam solucionar os problemas dessa parte dos trabalhadores que atualmente tem um salário estagnado ou em queda? Então, 50% da força de trabalho na última década tem um salário menor ou estagnado. Então, alguns diriam que, na realidade, é uma resposta do populismo. Mas a capacitação e o treinamento seria o suficiente? Vamos levantar a mão para resolver. E quem acha que não vai resolver? Então, a maioria pensa que poderia sim resolver, mas tem algumas pessoas que não resolveria o problema. Agora, ministro das Relações Exteriores. O da Argentina, que é Jorge Fourier. É uma honra tê-lo aqui. O senhor está num país que, muito antes do resto da região sair dessa onda de populismo com a eleição do presidente Macri, o que seria a globalização na perspectiva da Argentina? Precisamos de uma nova proposta? Tem problemas? Como seria? Como eu disse antes, nós estávamos discutindo a globalização, é uma coisa que não dá para discutir. Na realidade, nós estamos vivendo na globalização e eu diria que na globalização é uma expressão que vem do passado recente, mas que já faz parte do passado. Estamos vivendo hoje na revolução tecnológica que está tendo um impacto em todos ao mesmo tempo e nós temos que estar preparados para... Por exemplo, o Michael falou da ideia de uma nova proposta que nós estávamos discutindo quando nós nos preparamos para esse painel. Eu diria que não é exatamente uma nova proposta. Nós temos que lidar com essa nova realidade que seria a revolução tecnológica em que nós nos encontramos agora. E como que nós nos preparamos? Depende em que ponto você está nessa evolução, nessa economia que vamos ter no mundo. O senhor falou sobre a governança, isso aqui no painel, talvez eu seja o mais péssimo do governo, mas o governo está atrasado, na realidade, está tão atrasado. E também tem as organizações internacionais que estão atrasadas, porque as estruturas são ideais para a realidade anterior, mas temos que nos adaptar rapidamente, que não são as pessoas que estão ficando desempregadas, que não estão prontas para os novos trabalhos que estão disponíveis, mas muitas instituições não estão respondendo a essa mudança. Então, eu acho que a proposta que eu acho que nós temos que ter é como nós, cada um de nós, ou cada grupo que forma a nossa sociedade se prepara para essa realidade em que estamos. E não há outra resposta. Eu me lembro que no começo dos anos 2000, tinha pessoas na Argentina que diziam como que nós podemos lidar com a globalização.
Então, a globalização seria como se fosse um senhor que está aí na porta e talvez eu abra a porta ou não abra a porta para que ele entre. Eu vou negociar com ele, mas não tem como na realidade. Na realidade, a globalização entra sem autorização. Então, a mesma coisa acontece com a revolução tecnológica. Então, nós estamos no meio dessa revolução, um processo de transformação da nossa sociedade, que, de certa forma, é fantástica, porque nós vamos moldar os novos tempos e também vamos ver como que nós vamos viver. Então, por exemplo, eu não acho que no futuro, talvez em 40 anos, nós poderíamos falar de trabalhos seriais, porque haverá tantas maneiras de você conseguir fazer roupas, por exemplo, produzir roupas. Não vai ser uma coisa serial, uma produção serial. Cada pessoa vai fazer a sua própria camiseta, a sua própria camisa. Ou seja, por exemplo, as impressoras agora eles estão fazendo tijolos, então você vai ter máquinas que podem fazer o que você quiser. Então todo mundo tem que estar preparado para essa coisa que seria essa mudança no paradigma de produção. A formação, a educação é muito importante, mas não só a informação, como disse o Michael, como o sistema educacional agora. Ou seja, tanto faz... Não importa onde estão os rios e essas coisas. Ou seja, tem que ser educação para oferecer as ferramentas para você se integrar a essa nova realidade. É isso que eu falei no começo. Então, por exemplo, se eu considero os meus sobrinhos, como ele disse, eles não têm problema com as novas tecnologias, com os novos dispositivos, e eles não se questionam, eles usam simplesmente os dispositivos. É um problema para nós. Não para mim, porque eu sou bem mais velho, mas as pessoas que têm entre 30 e 60 estão preparadas para o modo de produção com o governo, com educação, com bem-estar, que na realidade já está vindo abaixo. Então, vamos parar isso. Então, a primeira coisa que nós temos que ensinar é que você não consegue parar esse movimento. Então, você tem que se preparar e eu tenho que ajudar você a se preparar para esse novo momento. Ou seja, o papel do governo, o papel das ONGs, o papel das pessoas que têm a liderança na sociedade. Como que você consegue se adaptar a essa nova realidade? Muito obrigada. E lógico, não é que todos são mais jovens do que nós, são nativos digitais. Temos que lembrar as pessoas que estão excluídas. Até em Oxford, no Reino Unido, 20% dos jovens não têm acesso à internet mais de uma vez por semana. Entretanto, é uma exigência do programa educacional. Então, não é só uma questão de geração, mas é uma questão de inclusão também. E isso faz parte das suas iniciativas também, Michael. Então, vamos voltar para a plateia. Aqui nós ouvimos que nós precisamos de uma nova proposta para a globalização, porque é para lidar com a disrupção social, que foi o que o Brian falou, para reestruturar o mercado do trabalho e para lidar com a necessidade de novas capacidades e treinamentos, mas também para lidar com novos acordos internacionais que permitem o comércio digital, que, como disse o Michael Gregoire, e também lidar com a revolução tecnológica, como disse o senhor ministro, como nós preparamos, como nós facilitamos essa preparação, tendo grupos para nos prepararmos para essa revolução tecnológica. Tem uma coisa faltando nessa lista aí? Tem alguma coisa que vocês na plateia incluiriam nessa lista para esse novo programa para a globalização? Tem? Ali. O microfone, por favor. Diga o seu nome, por favor. Meu nome é Daniel Pfeffer. Eu sou o chairman da ICC Brasil. E nós lançamos iniciativas que se chama ITTI, que é Intelligent Tech and Trade Initiative. O Henry Kissinger disse em seu livro que os técnicos têm que ser mais humanitários. Então, nós estamos pedindo ao mundo e trazendo ao mundo a pergunta como nós podemos chegar a soluções comerciais. Então,
a mente humana ainda não chegou a uma solução a essa questão comercial global. Nós sabemos que as instituições multilaterais têm que ser respeitadas para lidar com as questões globais e como nós podemos apresentar novas soluções, novas tecnologias, propondo alternativas aos problemas que nós temos atualmente. Então, parece que nós estamos num avião ou num voo sem instrumentos, ou com os instrumentos. Então, e a tecnologia poderia ser os instrumentos para pilotar esse avião. Mais aqui? Tem mais uma pessoa aqui. Por favor, o microfone aqui. Muito obrigada, Alicia Barcena. Eu quero dizer que nós precisamos da provisão de bens globais, como a questão da mudança climática, tem a questão da migração, da mobilidade humana. A ONU está negociando agora um compacto global sobre imigração e também tem o que eu espero do G20 é um novo conjunto de regras. Eu acho que a parte financeira da equação está, digamos assim, ou seja, esse fluxo livre, tudo bem, mas precisamos de algum tipo de proposta global também para as políticas fiscais, porque a OCDE tem proposto iniciativas, mas eu acho que o último ponto é que nós precisamos realmente entender que a globalização são formas transnacionais de produção. E agora nós temos uma forma transnacional de desmaterialização no sentido do Facebook, do Google, que demanda uma nova estrutura. Então, nós temos que entender o que está acontecendo também na globalização da economia, que vai da produção para uma outra coisa, que seria de mercadorias a bytes, ou seja, o mundo digital está nos apresentando um novo paradigma. Então, nós não sabemos exatamente o que talvez pessoas como o senhor sabem qual será a nossa direção, mas nós temos um novo paradigma em várias frentes, mas mudança climática, migração e mobilidade humana com certeza tem que estar na equação. Ali atrás. Muito obrigado, Phil Housel, da Indian Group. Eu quero só adicionar mais uma dimensão, que nem tudo é digital. Nós dependemos ainda em fluxos materiais, que nós começamos a discutir a descarbonização. Então, me pergunto se essa tarefa de ter uma gestão das terras de uma maneira sustentável para que seja descarbonizada, chegando a milhares de hectares sem gerar CO2, mas gerando ainda trabalhadores, o trabalho, usando a tecnologia e as pessoas a quem nós precisamos oferecer trabalhos atraentes para satisfazer as necessidades, indo do linear ao circular. E tem milhões de pessoas que nos ajudam nessa tarefa. Tem mais um comentário sobre o problema aqui, mas vamos aqui o último sobre o problema, por enquanto. O meu nome é Hello, eu trabalho para a Wipro, é uma empresa indiana de TI. Só para complementar o que o senhor mencionou sobre treinar e recapacitar as pessoas, a população, eu gostaria de adicionar o tipo de escala, digamos assim, que está sendo demandada. Então, se você vai a essas empresas de TI ou esses fornecedores, tem várias oportunidades disponíveis. Porém, como que nós conseguimos encontrar as pessoas com as capacidades para atender as demandas que nós temos que resolver?
Então, na realidade, é uma escala totalmente diferente, aliás. Ou seja, tem que ser pessoas capacitadas, disponíveis para atender essa demanda. E eu acho que é aí que nós temos dificuldade. Ou seja, o crescimento é quem tem as pessoas capacitadas, os talentos para o tipo de demanda que nós temos atualmente. E já estamos tendo essa demanda. Não é para daqui a 10 anos, é para hoje. Muito obrigada. Então, tem a questão da capacidade, das habilidades, ou seja, dessa nova proposta. Agora, uma coisa que não foi mencionada, mas foi mencionada numa outra sessão no fórum, por alguns CEOs que disseram simplesmente, então nós temos que começar a pagar impostos. Então, está no topo da lista da OCDE. O Financial Times fez um estudo na segunda-feira dizendo que na última década nós vimos o imposto de renda aumentando, o imposto de renda da pessoa jurídica nos países da OCDE diminuíram em 10%. Muitos governos sentem que, na realidade, estamos cobrando da base. Mas será que isso nós precisamos de coordenação? Será? Então, vamos voltar ao painel. Eu quero que eles me deem um elemento da nova proposta para a globalização. Então, para vocês, tem uma varinha mágica, é tão mágica, uma varinha de condão, que ela é invisível. Então, você tem que criar um componente de uma nova proposta para a globalização. Então, Roberto, por favor, comece. Bom, eu acho que isso tem com o que eu falei anteriormente. Nós precisamos nos preparar para a revolução digital. Tivemos uma revolução industrial e agora estamos enfrentando uma revolução digital. E claro, a próxima geração precisa estar pronta. Não será fácil, não será indolor, mas ela precisa se preparar para essa realidade. O senhor mencionou quando foi a Londres e como as coisas mudaram muito rápido. E eu fiquei pensando, nossa, quando eu estava estudando, ainda aqui no Brasil, era muito claro para mim e era muito claro para pessoas com famílias como a minha que era necessário interagir em outros idiomas, não é? Então, a prioridade na minha família era que as crianças aprendessem idiomas. Eu tive que aprender inglês, meu irmão também. Por quê? Porque a escola não era muito boa para isso. As aulas não eram grande coisa. Hoje em dia, no entanto, temos um outro tipo de comunicação. E há alguns países que estão trabalhando de uma forma diferente. Em alguns países, o idioma obrigatório não é latim, inglês ou francês. É programação. As crianças aprendem programação, porque com esse conhecimento eles compreendem a lógica do mundo digital. Sim, mas a minha pergunta para todos os panelistas é a seguinte: será que não estamos sendo muito complacentes com a revolta política que está prestes a acontecer bem nos nossos países? Porque eu vivo num país em que a maioria das pessoas votou a favor do Brexit. Eu vivo em um continente em que em cada eleição nós vimos a maioria das pessoas votando contra o status quo. Sim, sem dúvida as pessoas precisam de uma alfabetização digital, mas isso não muda o fato de que muitas pessoas em vários países estão mostrando que não gostam do status quo e que vão votar contra a sua continuação. Será que nós não precisamos de uma ambição política, tanto no setor privado quanto no público, para reagir a isso? Precisamos levar uma coisa em consideração. Isso parece óbvio hoje, mas há 2 anos isso não era óbvio, não é? E 2 anos mesmo, é muito pouco tempo. Aqui, o que nós sabemos que é a verdade não era nem abordado há 2 anos. Eu participei de uma reunião do G20 e quando eu falei que 80% dos empregos são perdidos para a nova tecnologia, todo mundo ficou chocado há algum tempo. E os líderes perguntaram, poxa, mas onde você encontrou esse número? E eu falei, esses números estão aí já, nós já sabemos. Ninguém falava sobre isso. Foi necessário passar por algumas eleições em alguns países para que as pessoas abrissem os olhos e pensassem, caramba, o que está acontecendo aqui? Por que as pessoas se sentem excluídas? O que está
acontecendo nos países. Há países que se beneficiam muito com a globalização, com o e-commerce, com as novas tecnologias, e mesmo esses países rejeitam essa mudança. Eu participei de uma reunião com uns 40, 50 ministros de finanças. Estávamos todos conversando sobre a digitalização e os problemas que acabamos de mencionar. E um dos ministros levantou a mão e falou: bom, no meu país isso não é um problema. Eu pensei, não é possível. Isso é um problema em cada país do mundo. Se você ainda não percebeu isso, aquele é o problema. E qual seria a solução, então? Porque, por exemplo, eu não iria em uma manifestação em nenhum dos países que eu mencionei para falar: não se preocupem, vocês terão educação digital. Porque eu não acho que o pessoal ficaria calmo ouvindo isso. Deixe-me tentar responder a essa pergunta. Na minha opinião, além das ameaças militares do mundo inteiro, referentes a conflitos, é claro, na minha opinião, o maior perigo é a concentração da riqueza. Os chineses já perceberam isso. A globalização deixou centenas de milhões de pessoas em uma situação de miséria. Alexis Tocqueville, por exemplo, escreveu que não são as pessoas que vivem na miséria que são uma preocupação para o governo. A preocupação é quem sai dessa miséria e começa a ver que não tem nada. Se a concentração das riquezas não começar a diminuir, se a receita individual não começar a aumentar de forma significativa nos países desenvolvidos, ficará muito feio. Outra coisa diferente em relação a 10 anos atrás é que as tecnologias digitais possibilitam que as manifestações sejam violentas, se for o caso. E qual seria a solução, então? Falarei uma frase e voltarei à sua pergunta para respondê-la. Em todos os lugares que visitamos, nós sempre trabalhamos com questões difíceis. Casas, educação, empregos. E o problema é sempre o sistema que foi construído, porque esse sistema foi construído para a economia antiga e ele demanda todo o dinheiro disponível. Um dos sistemas, por exemplo, é o tributário. Nisso também está incluído o sistema educacional. Essa questão da inteligência artificial e da tecnologia sendo uma parte da resposta da capacitação é verdade. Dentre outras coisas, a tecnologia destrói os modelos de negócios. Então, nós temos vários empregos sendo criados e destruídos, mas é impossível preencher as vagas porque os sistemas de capacitação não estão preparando as pessoas. A democracia está perigando porque mesmo nos Estados Unidos, 30% da geração dos millennials acha que um governo autocrático pode ser melhor do que uma democracia pura. Por quê? Porque na democracia representativa, nós elegemos uma pessoa que vai ao próximo nível e nos representa. E por aí vai. E caso a gente não faça isso, tudo bem, o pessoal se organiza. Se nós não começarmos a redistribuir as riquezas, seja por tributação ou por outros métodos, por exemplo, a capacitação para novos empregos, a capacitação de forma geral e por aí vai, ficará difícil. Para os líderes políticos do mundo, eu diria que vocês têm que parar de trabalhar de acordo com o denominador em comum no seu país e na sua Constituição. O fato é que nós temos uma economia global e nós temos um mundo cada vez menor. Por causa disso, temos que ter uma forma muito interessante de falar sobre o assunto, para que as pessoas entendam qual é a temática e participem das decisões. As pessoas, os cidadãos, sentem que as coisas são feitas com elas. E eu vejo vários líderes políticos voltando para medidas seguras de curto prazo, o que cria medo e marginalização. Além disso, com a concentração das riquezas, nós enfrentamos um grande perigo. Ministro, o senhor acha que os políticos e os líderes da política não têm muita bravura? Por exemplo, eu lembro de uma Grã-Bretanha com uma população muito assustada, que foi à falência. E mesmo naquelas condições, o governo criou um plano muito audacioso para a moradia nacional, garantindo que cada pessoa tivesse uma casa decente, saúde decente e acesso a uma escola decente. Isso foi uma visão
linda em uma época em que a dívida da Grã-Bretanha era 250% do PIB. E eles fizeram o investimento e funcionou muito bem. No entanto, eu não ouço os políticos do estabelecimento com esse tipo de visão. Eu ouço políticos populistas com essas grandes ideias. O que o senhor acha? Eu responderei a sua pergunta daqui a pouquinho. Primeiro, quero falar sobre a minha lista dos sonhos. Do que nós precisamos? Nós precisamos de uma nova narrativa sobre os nossos tempos. Cada revolução produz uma nova realidade, e essa nova realidade inclui um conjunto de valores. Será necessário discutirmos os valores dessa sociedade na qual vivemos. Devemos ver também que constituições e instituições são necessárias para a mudança. Ouvimos agora uma descrição de como a democracia funciona em camadas, em níveis. No entanto, hoje em dia, por causa da tecnologia, muitas pessoas nem passam por esses canais ou esses níveis que nós vemos na democracia. Nós temos bloggers, temos influencers, temos as pessoas que influenciam os outros a pensar se algo é positivo ou negativo. E nenhuma dessas pessoas passa por esses canais com os quais nós estávamos preparados para lidar. Isso inclui várias outras áreas, inclusive a tributação. A forma como nós tributamos as pessoas tem a ver com uma estrutura de produção que tem a ver com o século XX. Talvez tenha a ver, inclusive, muito mais com a época medieval do que com a época atual. No entanto, agora trabalhamos com eletrônica, com tecnologia. A gente nem usa dinheiro, a gente nem usa moeda. Como nós podemos lidar com isso? Eu não gosto de usar a palavra controle ou controlar, porque nesses casos não é uma questão de controle, é uma questão de participação. Nessa época, durante esta revolução, precisamos de coragem. A resposta nunca é o medo. Quando temos um desafio, nunca devemos retroceder. Devemos, na verdade, dar um salto justamente em direção ao futuro. Quem diz que é necessário fazer uma proteção e ser nacionalista, acha que isso vai resolver tudo. Mas resolverá só por um tempo muito curto. O populismo diz, não se preocupem, eu vou fazer tudo de que vocês precisam. No entanto, nesse caso, é necessário ser muito rico ou é necessário ser Deus para conseguir produzir. Na Argentina, durante 12 anos, foi populista. A gente pegava dinheiro de uma pessoa, depois de outra pessoa, depois de um grupo, depois dos fundos de aposentadoria, e aí acabou o dinheiro. E quando o dinheiro acaba, é impossível distribuí-lo. Mas todo mundo quer ter esse acesso ao dinheiro. Pensem nisso. Neste exato momento, precisamos da noção de como podemos ser competitivos. E a competitividade tem a ver com a capacidade de lidar com a nova realidade que enfrentamos. Muita gente me fala, poxa, eu não estou preparado para isso. Como que eu faço isso? O ideal é não deixar ninguém para trás. É necessário trabalhar com esses valores que estão parte da sociedade. Quando nós vemos um garotinho morrendo na costa da Turquia, todo mundo ficou emocionado. Porque o que nós sentimos no mundo é que isso não devia acontecer com nenhum ser humano. No entanto, milhares de pessoas passam por esse tipo de violência. Porém, nas sociedades que deixaremos aqui, nós podemos usar a tecnologia como uma capacitadora. Por isso que eu falei agora há pouco, nós entraremos em uma nova sociedade em que o indivíduo será relevante e ele ficará mais proeminente. A partir daí, nós teremos que lidar com os nossos valores para manter as ligações que nós temos dentro da sociedade. Agora, respondendo à sua pergunta, eu acho que sim. Nós temos novas estruturas. Nós temos novas perguntas, inclusive, para os tempos modernos. E nós temos as ferramentas e a habilidade de resolvê-los.
No entanto, essa sociedade que nós viveremos valorizará muito a ética, os valores e os novos fenômenos do que significará ser um ser humano. Ótimo, muito obrigada. Ou seja, é necessário fazer uma atualização muito radical nos sistemas. Mike, me diga, se os políticos não têm uma visão audaciosa, será que o setor privado consegue tê-la? Se você pudesse usar a sua varinha de condão para uma nova operação de grandes empresas bem-sucedidas, como que isso ficaria? Bom, se eu tivesse uma varinha de condão e ela fosse realmente mágica, eu faria algo um pouco mais inspirador. Eu tentaria usar uma varinha de condão da dignidade, em que nós dessemos a cada cidadão de cada sociedade o que eu acho que eles realmente querem ter: dignidade. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que a dignidade tem a ver com você ter um emprego desafiador, em que você também tem perspectiva para o futuro. Se houver uma forma de conectar isso a algum tipo de atuação entre o governo e o setor privado, incluindo um programa ou um sistema, tudo melhorará. O objetivo, então, seria criar dignidade global, porque eu acho que muitos problemas mundiais sumiriam. Pois é, eu sei que eu vou expandir um pouquinho a pergunta, mas o que o setor privado poderia fazer para esse objetivo? Olha, como eu já falei, é claro que nós temos os dados, as informações. Temos também a visão e a estratégia necessárias para fazer as empresas crescerem. Qualquer CEO tem uma boa perspectiva das habilidades necessárias para os próximos 3 a 5 anos, principalmente na área de TI. Precisamos começar a fomentar essa capacidade de forma interna inicialmente. No entanto, se for possível fomentar essa capacidade de forma externa, as nossas empresas cresceriam mais rápido e conseguiríamos chegar a um novo sistema que seja diferente. Ou seja, incluir, ser mais inclusivo. Então, muito obrigada. Não temos mais tempo. Eu acho que a nossa discussão hoje nos mostrou que muitas pessoas nesta plateia pensam que há a necessidade de ter uma nova proposta para a globalização. Os nossos panelistas nos deram vários motivos para pensar assim. Ou seja, há elementos dessa nova proposta vão de se preparar para a revolução digital, ou seja, falamos hoje de educação, para que a próxima geração esteja preparada. Atualizar também os nossos sistemas, não só na iniciativa privada como pública também, uma atualização desde o século XVI ao século XVII para o século XXI, para que os nossos sistemas estejam preparados para o século XXI, principalmente, como disse o Brian, em relação à parte tributária e educação, como o Roberto disse, também em relação à força de trabalho, de reestruturar a força de trabalho. E o Mike nos lembra que parte da revolução não é só a questão da distribuição econômica, mas também de dignidade, onde as pessoas estão encontrando o seu lugar na sociedade e os sistemas políticos, na comunidade ou também na força de trabalho. E com certeza a nova proposta para a globalização precisa começar aí, na realidade, com a maior meta que foi apontada nesse painel e pensar o que é que faz com que as pessoas da nossa sociedade, em todas as partes do mundo e da sociedade, esse tipo de dignidade, e vendo o que quer dizer isso para cada uma das pessoas envolvidas na sociedade. Muito obrigada por participar deste painel e vocês podem agora agradecer palmas aos panelistas.